Uma vitória total, Dr. Jim Richards. A visão dualista do diabo o apresenta quase tão poderoso quanto Deus. Ela retrata uma batalha constante, cabeça a cabeça, pelas almas do homem. Essa imagem irrealista exagera o poder do diabo e instila medo nos corações dos homens. Diminui a grandeza de Deus, minando nossa fé. Nega a cruz, roubando-nos a vitória total sobre o diabo. Colossenses 2,15 diz que, depois de Jesus despojar o principado e o poder, ele os expôs publicamente, descrevendo um tipo específico de vitória militar. É chamada de procissão triunfal. Ela só ocorria quando havia uma vitória absoluta. Se você fosse para a guerra, lutasse uma batalha e tivesse uma vitória parcial, você não voltaria para casa e faria uma procissão triunfal. Você pode ter vencido a batalha. Você pode ter repelido os exércitos, mas não houve procissão triunfal. Pode haver algum tipo de celebração da vitória, mas não uma procissão triunfal. Você venceu a batalha, mas não a guerra. Em uma vitória parcial, ainda haverá um rei inimigo em algum lugar. Ele reunirá seus exércitos. Ele retornará. Seus exércitos ainda roubarão, matarão e destruirão. O povo do seu reino não estará completamente seguro até que haja uma vitória absoluta. Essa vitória total será celebrada com uma procissão triunfal. Devemos determinar se acreditamos que Jesus obteve uma vitória absoluta ou apenas uma vitória parcial. A teologia moderna obviamente sustenta que Jesus venceu apenas a batalha e que nós, por meio de nossas obras, devemos vencer a guerra. Glorificamos o diabo e banalizamos a obra da cruz. Assumimos o papel de alcançar justiça, proteção e salvação em vez da vitória limitada de Jesus na cruz. Hoje, porém, você deve ver a cruz como ela foi. Você deve reconhecer a vitória total de Jesus. Sua obra consumada deve se tornar a base da sua fé. Quando um rei ia para a batalha e obtinha uma vitória absoluta, ele retornava com uma procissão triunfal. Se ele e seu exército matassem o rei inimigo, traziam sua cabeça ou corpo de volta. Eles queriam que seus súditos vissem seu inimigo derrotado. Queriam eliminar todo o medo do inimigo e incutir confiança absoluta em seu rei. Se o rei inimigo fosse capturado, ele era exibido aos cidadãos do rei vitorioso. A pior coisa que poderia acontecer a um rei era ser capturado. A tortura e a humilhação eram insuportáveis. É por isso que o rei Saul se matou em vez de sofrer a humilhação e a tortura do cativeiro. Quando um rei inimigo era capturado, o lado vitorioso frequentemente cortava seus polegares e dedões dos pés. Isso significava que ele nunca mais poderia empunhar uma espada ou lutar em batalha. Eles o despojavam de suas vestes até a humilhação. Eles o exibiam junto com seus soldados e todos os espojos pela cidade como um troféu. O rei conquistador montava seu cavalo e frequentemente arrastava seu inimigo atrás de si enquanto cavalgava. As mulheres e as crianças cuspiam no inimigo e o espancavam com pedras e paus enquanto o arrastavam. Ninguém mais temia aquele rei inimigo. Agora podiam vê-lo como um adversário totalmente derrotado. Quando havia uma procissão triunfal, significava uma coisa: nunca mais esse inimigo terá o poder de se levantar contra você.
Nunca mais ele invadirá nossas cidades e vilas. Nunca mais ele ferirá nossos filhos e destruirá nossas vidas. Nunca mais nos encolheremos em nossas camas com medo de seu ataque. Ele pode estar vivo e pode até escapar, mas nunca mais fará as nações tremerem. A Bíblia diz que Jesus liderou uma procissão triunfal, tendo despojado Satanás da lei. Isso é o equivalente a cortar seus polegares e dedos dos pés. Ele não pode nem mesmo segurar uma arma. Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o verdadeiro. Satanás é o impostor. Ele foi despojado, humilhado e derrotado. É disso que se trata em Efésios 4:8, quando diz: ele levou cativo o cativeiro. Ele assumiu o controle e liderou uma procissão triunfal de um inimigo derrotado. E essa procissão garantiu a você e a mim que nunca chegaríamos ao ponto de ter que lutar contra esse inimigo. Infelizmente, não entendemos que a guerra acabou. Não percebemos que nosso inimigo, embora vivo, foi incapacitado. Ele nunca empunhará uma espada e se levantará contra mim face a face. Ele pode espalhar alguns rumores e tentar me contar mentiras sobre Deus. Mas por que eu deveria acreditar nele? A menos que eu tivesse perdido o desfile. Somos como alguém que morava fora dos muros da cidade e, mesmo tendo havido uma procissão triunfal pela cidade, não estávamos lá. Ainda estamos escondidos na cabana à noite, com medo de sair, porque o inimigo que esteve lá fora tanto tempo pode estar nos esperando. Não vimos o inimigo despojado e derrotado. Ainda o vemos como forte e poderoso. O problema é que esse poderoso inimigo existe apenas em nossas mentes. Nossas crenças equivocadas a respeito da obra consumada de Jesus são o terreno fértil para nossos medos. Mas agora podemos ver Satanás como ele realmente é. Todos os nossos medos podem ser aliviados. Nosso rei venceu. Ele emergiu triunfante com as chaves da morte e do inferno. Ele destruiu as obras do diabo. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é o Senhor triunfante. Lembro-me de ter chegado a essa conclusão há 30 anos. Levantei-me e declarei em voz alta: Satanás, você é um inimigo derrotado. Nunca mais terei medo de você. A batalha acabou. A partir daquele momento, abracei a vitória total de Jesus e vivi livre do medo do diabo. Declare a sua vitória e acabe com o medo.